é que vocês estão? Espero que estudando bastante, aproveitando esses dias para colocar a vida em ordem e para morrer de saudade de mim, é lógico, né? Para morrer de saudade de mim, porque isso é o mais importante, porque eu estou morrendo de saudades de todo mundo. Questão é a seguinte, nós vamos dar andamento nas nossas aulas de literatura e nós vamos estudar hoje sobre o humanismo português. Importante fazer uma diferenciação aqui, ó. Nós estamos falando da manifestação literária humanismo e não da filosofia humanismo, ok? Porque quando vocês forem pesquisar por aí, vocês vão perceber que há uma confusão bem grande entre a manifestação literária humanismo e a filosofia humanismo, ok? Aqui a gente está falando da manifestação literária humanismo, que começou ali pelo século XIV, mais ou menos, que dá início à segunda época medieval, que a gente chama também de início da era moderna. O humanismo, gente, ele marca a transição entre o trovadorismo e o classicismo. Consequentemente, ele marca a transição entre o teocentrismo, que para quem não lembra é quando Deus, a igreja, era o centro do mundo, ou seja, Deus e a igreja, né, regia o mundo, para o antropocentrismo, que é quando o homem assume o centro do pensamento, do raciocínio. Gente, só para se lembrar um pouquinho, o classicismo, né, que vai ser um movimento dominado pelo antropocentrismo, é um movimento concomitante ao Renascimento na Europa, né, na Itália. Já o humanismo é esse período de transição, em que a gente não deixou ainda de ser totalmente teocêntrico, mas nós já estamos a caminho do antropocentrismo. Tanto é que, de forma geral, as manifestações artísticas dão ideia de que nós estamos nesse momento de transição. Olha que lindo esse quadro que eu tô mostrando para vocês. Aliás, não é um quadro, é um pedacinho do teto da Capela Sistina, todo mundo deve conhecer. E se vocês olharem com atenção, a gente tem uma passagem bíblica aqui, ó. Mas se vocês olharem neste trechinho que a bolinha está aparecendo aí, isso daí não parece uma reprodução do cérebro humano? Ou seja, nós temos aí uma junção entre os valores da igreja com os valores do humano, do homem, né? Então, por isso que o humanismo, manifestação artística e literária, é essa transição, esse momento de vai e volta, né? Não é vai e volta. Esse momento em que a gente já começou a deixar de ser teocêntrico e já começamos a ser antropocêntricos. Vocês estão entendendo? É importante que a gente faça essa reflexão, porque as grandes navegações portuguesas e espanholas já estavam começando nesse momento. Então a sociedade como um todo, apesar de continuar indo na igreja todo final de semana, apesar de continuar com todos os costumes teocêntricos, começa a voltar o seu olhar para a ciência, para o conhecimento, para a arte. Isso acontece, meus queridos, por quê? Primeira coisa, uma crise no sistema feudal. Olha que coisa interessante. O sistema feudal, ele decai e ele faz com que os fazendeiros, os colonos até então, né, os servos que trabalhavam até então para os senhores feudais, eles ganhassem uma certa independência. Então, eles começassem a trabalhar para si mesmo. Além disso, aqueles pequenos comerciantes que trabalhavam em troca de mercadoria, eles começaram a se mudar para as primeiras agrupações. Os primeiros agrupações ficou esquisito, né? Os primeiros agrupamentos urbanos, ou seja, os burgos. E vocês devem estar lembrados que os burgos, o nascimento dos burgos, consequentemente, marca o nascimento da burguesia. Então, gente, esse processo da queda do feudalismo
promove, proporciona, por assim dizer, o acúmulo de riqueza, a possibilidade de acúmulo de riqueza. E quando a gente tem a possibilidade de acúmulo de riqueza, a gente tem a possibilidade de uma democratização do ensino. Peraí, democratização do ensino para quem, cara pálido? A gente ainda tá falando sobre uma parcela minúscula da população, ok? Porque o ensino ainda era muito caro. E quando eu falo em ensino, não é por escola formal, tá? É por contratar um tutor para vir à minha casa e ensinar os meus filhos a ler e escrever. Certinho? É bom deixar muito claro isso. Então, meus queridos, a gente tem grandes navegações rolando, a gente tem crise no feudalismo, a gente tem início da burguesia, né? Ascensão da burguesia e enquanto isso, lá na Alemanha, que era um país minúsculo, o que tá rolando? A Contra-Reforma Protestante. Todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo faz com que a Igreja Católica, de forma geral, perca um pouco do seu poder e, consequentemente, um pouco da sua influência sobre a população. Isso faz com que a população deixe de viver totalmente no teocentrismo e comece a viver já um pouquinho no antropocentrismo, vocês entenderam? Já comece a observar que o homem também é responsável por conquistas, que o homem também pode ganhar o mundo. Vocês estão entendendo? Isso é fundamental que a gente precisa entender isso para que a gente entenda a produção artística literária do humanismo de forma geral, ok? Quando a gente fala em datas, nós precisamos marcar o início do humanismo em Portugal com a nomeação de Fernão Lopes como cronista-mor da Torre do Tombo. Cronista-mor da Biblioteca da Torre do Tombo. Isso aconteceu, quer ver, no ano de 1418. Olha pra você ver como é que eu sou uma pessoa informada. Gente, não tem nada a ver com a cola que tá aqui, tá? Eu sei isso porque eu sei, entendeu? Eu nasci sabendo isso. Não tem nada a ver porque tem uma cola aqui, tá? Mas a nomeação de Fernão Lopes como cronista-mor da Biblioteca da Torre do Tombo é considerado um marco inicial do humanismo em Portugal. Logicamente que não foi assim, somos humanistas agora. Mentira, né, gente? As pessoas carregam, né, carregam traços do movimento artístico e literário anterior. A gente sabe disso, né? Que não é, agora eu sou essa coisa, ok? Mas, por que a nomeação de Fernão Lopes é considerada esse marco inicial? Gente, simples. A nomeação de Fernão Lopes, ele dá início a essa visão mais nacionalista, essa visão mais histórica de Portugal, porque Fernão Lopes, ele foi ali incumbido de escrever a história de Portugal, não baseado em relatos, né, em lendas, como tinha acontecido na prosa... meu Deus, como é que é o nome? Nas novelas de cavalaria trovadorescas. Ali ele tinha sido incumbido de contar a história de Portugal. Vocês entenderam? Então, nesse momento, meus amores, nós temos uma nova visão, ok? Para a gente poder falar, então, sobre o início do humanismo, nós precisamos entender algumas coisas. Primeiramente, os trovadores, eles já não tinham mais aquela produção em evidência como eles tinham anteriormente. Isso muito por causa da morte de Dom Dinis, que era tipo o trovador, né? O último grande trovador. Quando Dom Dinis morreu, esse gênero textual, né? Esse gênero literário entrou em declínio e nós tivemos a ascensão da dinastia de Avis em Portugal. A dinastia de Avis, ela não era muito afim da arte, não, sabe? Assim, ela não estava muito preocupada com a arte. Era uma dinastia que estava mais preocupada com a economia e com o conhecimento. Isso foi fundamental para que a gente entendesse e para que a gente entenda
por que nós tivemos uma mudança tão drástica na produção literária? Além disso, gente, a região da Galícia, que é essa região que eu tô mostrando aqui para vocês, ó, ela finalmente se separou de Portugal, se juntou com a Espanha, e aí nós temos um país Portugal já com as fronteiras definidas como nós conhecemos hoje. E além das fronteiras definidas, o país Portugal, né, a nação portuguesa, tem também uma língua definida. Então há esse sentimento de nação, de vamos buscar a nossa história, quem nós somos. Vocês entenderam? Isso é fundamental para que se deixe de lado a busca por histórias e lendas de outros povos e vá se olhar para a história portuguesa, ok? Nós temos 3 manifestações artísticas e literárias distintas no humanismo. A primeira delas, que eu já mostrei para vocês, é a prosa historiográfica, encabeçada lindamente por Fernão Lopes. A segunda delas, que não teve tanta importância, vou ser muito sincera, é a poesia palaciana, que é uma herdeira da cantiga de amor. Eu vou falar sobre ela daqui a pouco. E a terceira manifestação literária, que é assim, o grande destaque, o grande show do humanismo, é a produção teatral que não existia até então. Vocês têm que pensar que o teatro até então era só com fins catequéticos. E aí chega Gil Vicente e fala assim, não, nós vamos fazer teatro para todo mundo. Ok, criaturas? Vamos então agora ver um pouquinho de cada um, certo? Então vamos falar da prosa historiográfica. Fernão Lopes, que especula-se ser um cara de origem humilde, muito porque não se tem grandes dados da sua biografia, ok? Então isso é um fator indicativo de que ele tinha uma origem humilde e porque a linguagem utilizada por ele, de forma geral, em seus escritos, ela tendia para o coloquial, vocês entendem? Assim, tendia para o coloquial. Então os estudiosos acreditam que o Fernão Lopes era um cara de origem humilde que estudou e ascendeu, ok? Então o Fernão Lopes, ele foi nomeado, como eu já disse, cronista-mor da Torre do Tombo, da Biblioteca da Torre do Tombo. Gente, o que ele era? Ele era bibliotecário e escrever sobre a vida dos reis de Portugal, de acordo com as informações que ele tinha ali naquela biblioteca. Observação, a Biblioteca Nacional da Torre do Tombo é a biblioteca de língua portuguesa mais antiga do mundo e até hoje é a biblioteca mais importante. Não conheço pessoalmente, morro de vontade de conhecer, aceito doações para passagem, ok? A gente marca para 2021 a viagem, tá? Não tem problema nenhum. O Fernão Lopes usava como material para os seus textos o que tinha sido registrado nos nobiliários. Para quem não se lembra, os nobiliários são registros de árvores genealógicas, né, das famílias portuguesas, e pelos cronicões lá do trovadorismo. Se vocês não se lembram, os cronicões são textos oh meu Deus, são textos, são relatos históricos, né, em que se contava desde quanto gado tinha se vendido naquele feudo, né, tinha nascido e morrido naquele feudo, até a história das batalhas, ascensões e nascimentos dos reis, nascimentos e morte dos reis, vocês entenderam? Então esses cronicões é o primeiro arremedo de registro histórico que nós temos. Quando vem o Fernão Lopes, ele, de posse desses dados, e é isso que o diferencia dos outros escritores até então, de posse desses dados, ele escreve uma prosa historiográfica. Então ele pega esses dados históricos e transforma isso em história, ok? Nós temos 3 contos dele, que são 3 crônicas dele, que são bem legais, e uma observação: o significado de crônica para eles é diferente do nosso significado de crônica. Crônica para eles é a contação da vida de um rei, ok? Tá? Então, tipo assim, ó, que chama a atenção dele, tá? Crônica del Rei Dom Pedro I,
tá escrito aqui. Crônica del Rei Dom Fernando, que é essa, e Crônica del Rei de Dom João, tá? Seguinte, Fernão Lopes foi o primeiro cara a colocar no papel a história de Inês de Castro. Vocês já ouviram a expressão "agora a Inês é morta"? Se vocês não conhecem a expressão e estão curiosos para ouvir a história de Inês de Castro, comentem no vídeo ou me mandem recado que eu faço um videozinho contando sobre Inês de Castro, certinho? Que é uma história muito bonita e muito triste ao mesmo tempo. Mas o Fernão Lopes, ele começou esse movimento de historiografia, de nacionalismo português, certinho? Ele foi fundamental por esse motivo. Bom, passando para a poesia palaciana, que é a nossa única manifestação poética no humanismo, né? Enquanto lá no trovadorismo nós tivemos praticamente somente manifestações poéticas, aqui no humanismo, já com a língua fundamentada, já com um avanço histórico, um avanço técnico, não é mesmo? Nós temos somente uma manifestação. Quando eu digo uma manifestação, é somente a poesia palaciana, tá? A poesia palaciana chegou até a gente porque, aliás, toda a produção de poesia palaciana foi registrada, foi compilada num cancioneiro chamado Cancioneiro Geral por um cara chamado... Gente, eu tenho que olhar a escola. É muita informação para sair na minha cabeça. Por um cara chamado Garcia Rezende em 1516. Mas vamos entender o que é essa poesia palaciana. Tá? Como eu disse, a dinastia de Avís, ela não gostava muito de arte e, consequentemente, ela não tinha trovadores e segréis e jograis em seu meio, tá? Então, nós temos agora alguns poetas que sobrevivem nesse meio. A primeira mudança da poesia palaciana para a poesia trovadoresca é que há uma divisão entre instrumentos musicais e poesia. Então, nós não temos mais cantigas, como era anteriormente, nós temos essencialmente poesia, ok? Interessante porque hoje em dia os instrumentos musicais se juntaram com a poesia novamente, né? Mas, nesse período, os instrumentos musicais saíram de lado e nós voltamos a ter uma poesia pura. Poesia produzida ainda em redondilha menor ou redondilha maior, com 5 ou 7 sílabas métricas. Certinho, meus amores? Bom, além disso, a poesia palaciana, ela é chamada desse jeito porque a produção poética, de forma geral, ela começou a ficar restrita aos ambientes dos palácios, né? Por quê? Essa nova burguesia, ela estava interessada em consumir outro tipo de arte e a população como um todo, ela estava interessada em outro tipo de arte também, né? E a poesia palaciana, ela recebe esse nome porque ela era produzida mais nos palácios e ela tem influência provençal, de Provença mesmo, na França. Provença na França. E nós temos aí, então, uma linguagem mais rebuscada, ok? Com ausência de paralelismos. Não se esqueçam que os paralelismos, eles eram uma manifestação coloquial da língua, né? Então, nós temos a ausência de paralelismos, né? Uma linguagem mais rebuscada, porque nós temos o português mesmo, não é mais o galego-português, certinho? E nós temos também uma temática mais livre. A gente não precisa falar mais daquela questão do sucerano, do amor impossível, do amor platônico, não sei o quê. Não, a temática fica mais livre, a temática começa a seguir assuntos da moda. Então, o amor pode ser correspondido à natureza, às guerras. Vocês estão entendendo? A temática fica mais livre de forma geral. Olha esse exemplo que lindo que eu tô deixando aqui para vocês verem. Observem como é que até a leitura da poesia palaciana é muito mais fácil do que a leitura da cantiga trovadoresca. Muito logicamente por causa de termos português e não galego-português, mas muito também por causa da estrutura que abandona os paralelismos. Certinho, criaturas? Ok? Podemos passar pro último
e para a última e mais importante, eu vou falando e vou chegando assim, ó. Para a última e mais importante manifestação literária do humanismo, podendo? Vocês estão preparadas? Porque, tipo, o cara que eu vou falar agora, ele é foda. Ele é foda e ele revolucionou a produção literária portuguesa. De uma forma que até hoje, lá em Portugal, ninguém fez nesta área nada igual, tá? O que acontece? A gente precisa falar de Gil Vicente, tá? Gil Vicente, ele explorou o gênero dramático. Para quem não lembra, o gênero dramático é o teatro. Só que ele pegou e falou assim, né, eu não quero falar da tragédia, da comédia igual os antigos falavam, não. Eu quero fazer a sátira. Para quem se lembra das cantigas satíricas, a sátira é aquilo que faz uma crítica dos costumes, uma crítica das pessoas, né? E aí o Gil Vicente vem e ele junta o texto dramático, ou seja, o texto teatral, com a sátira, com a crítica. E isso ninguém tinha feito até então. Até então, as produções teatrais, elas tinham somente esse caráter catequético. Elas aconteciam dentro da igreja, né? Para mostrar passagens bíblicas, né? Questões que até hoje são usadas pelas igrejas, diga de passagem. Independente da religião, as igrejas até hoje utilizam... esqueci o termo, mas utilizam o teatro para catequizar. Mas o que acontece? Gil Vicente, ele tirou o gênero dramático de dentro da igreja e levou para a população de forma geral, né? Ele estreou o gênero dramático com um auto, que para quem não sabe é uma peça teatral curtinha que conta uma história mais curta, com o Alto da Visitação, também chamado de Monólogo do Vaqueiro. O Alto da Visitação conta a história do nascimento de... Ai, eu não lembro o nome, eu vou colocar aqui o nome. É um rei, tá? Dom Manuel, uma coisa assim. Eu coloco o nome do cara aqui. E o que ele fez foi sensacional, assim, gente. Ele causou furor instantaneamente, assim, o pessoal adorou o que ele fez. Por quê? Além dele entreter a população e a nobreza, que era o mais importante, não é mesmo? Ele fez uma leitura muito boa, porque ele fazia um relato social e histórico, mas principalmente social, da população portuguesa muito bom, assim, muito bem feito. Vocês têm que pensar que ele escreveu mais de 40 peças, o cara era muito foda. Escreveu peças em português, em espanhol, em galego-português. E nessas peças, autos e farsas, ele retratava de forma belíssima a hipocrisia da sociedade portuguesa. Não se esqueçam que era um período de transição, né, gente? Um período do teocentrismo para o antropocentrismo. Então ele mostrava muito bem como que as pessoas viviam no teocentrismo, mas já pensavam aliás, como as pessoas demonstravam o teocentrismo, mas já viviam no antropocentrismo, né? Então, o seu teatro, a sua produção de forma geral, ele tem esse caráter sacro e profano, sabe? Assim, ele defende a igreja, ele defende os ideais cristãos, mas ao mesmo tempo ele denuncia a hipocrisia, ele denuncia a falha humana, ele denuncia a maldade do homem, por assim dizer. E isso que ele fez foi sensacional, assim. A gente precisa chamar a atenção para a farsa de Inês Pereira, que é divertidíssimo, que conta a história de uma mulher que casa 2 vezes. Na primeira, ela não é muito feliz no casamento, mas fica rica. E na segunda, ela tá rica e judia do marido. Ela trai o marido sabe, mas não tem coragem de tomar nenhuma atitude, né? Então, faz muito essa crítica sobre como que as aparências são mais importantes do que o sentimento. Até não é o sentimento, mas até a verdade não é essencial, entendeu? Mas a grande obra, sem dúvida, de Gil Vicente é o Alto da Barca do Inferno, né, gente? Em que a gente tem realmente essa junção do sacro e do profano, do antropocêntrico e do teocêntrico, né? Em que a gente tem um apocalipse cristão
e que a barca do céu e a barca do inferno estão ali esperando para levar as almas para o céu e para o inferno, né? Quem capitaneia a barca do céu é um anjo, quem capitaneia a barca do inferno é o diabo. E conforme as almas vão chegando, elas vão todas se encaminhando para a barca do céu, porque elas têm certeza que vão para o céu. E ele começa a mostrar ali, nessa crítica de tipos sociais, ele começa a mostrar a hipocrisia, ele começa a analisar a hipocrisia da sociedade portuguesa. Vocês entenderam? Isso é sensacional. Ele mostra como não são as instituições que são falhas, mas como as pessoas que fazem parte dessas instituições são falhas. Por exemplo, ele fala do fidalgo que tinha certeza que merecia ir para o céu porque ele era rico. Ele fala do frade que tinha certeza que merecia ir para o céu porque era da igreja. Só que o diabo deixa claro que ele não merecia ir para o céu, porque só ser da igreja não quer dizer nada. Ser da igreja e viver em pecado não está em função nenhuma. Vocês entenderam? E isso é sensacional. Tanto é que no alto da barca do inferno, as únicas pessoas que conseguem ir para o céu é o parvo, que é uma pessoa sonsa, com pouca inteligência, que acaba indo para o céu um pouco por causa da pena. Nossa, acabou a luz. Cadê o sol? Acabou a luz. Mas, ó, meu cachorro. Que é o Aladim, não é a Capitu, tá? A Capitu é uma dama. Mas o parvo que acaba indo para o céu um pouco por causa da pena do anjo, né? O anjo fica com pena dele e leva ele para o céu. Mas quem realmente vai para o céu por merecimento são os cavaleiros que morrem nas cruzadas, né? Quem não se lembra, as cruzadas foram guerras em defesa da fé cristã. Então, quem essencialmente, os únicos que realmente mereceram ir para o céu foram aqueles que morreram defendendo a igreja, que defenderam a fé católica. Vocês entendem? Então, por isso que é um texto de transição, porque ele mostra ele tem uma análise antropocêntrica, mas ele defende os valores cristãos, e isso é totalmente teocêntrico. Vocês entenderam? Tá claro isso, gente? Ok? Eu vou deixar esse textinho aqui para vocês verem. É muito difícil de se ler, eu não vou mentir. Um texto teatral escrito em português arcaico é um negócio assim, eu não vou mentir, é chatérrimo de ler, tá? Não vou mentir mesmo. Esse trechinho aí dá para vocês terem uma noção. Mas quem tiver interesse, tem várias encenações aqui no YouTube lindas do Alto da Barca do Inferno que vão ajudá-los a compreender melhor e a conhecer essa história. Certinho, meus queridos? E aí o humanismo, ele tem fim já com a volta do Sá de Miranda da Itália, quando ele institui a medida nova em Portugal, mas isso é assunto para outro vídeo. O humanismo foi isso. Eu quero que vocês entendam que, então, nós temos um período de transição, ok? E que o humanismo, ele promove para Portugal, muito por causa da língua estabelecida, ele foi um momento de evolução artística e literária. Certinho, meus queridos cabeçudos? E é isso, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, deixa dúvida, manda pra mim, não fica com esse negócio encruado, que eu tô aqui à disposição. E beijinho da titia Thaís.